Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre equações diferenciais de segunda ordem. Sendo mais específico, nós vamos falar das soluções dessas equações. Quando nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem, ela vem aqui dessa seguinte forma. Ela vem da forma y duas linhas, ela vai aparecer aqui uma derivada segunda, mais um p de x y', mais um q de y, que ele vai ser igual a uma g de x. Quando nós tivermos aqui uma equação dessa forma aqui, você pode automaticamente identificar que ela é uma equação diferencial de segunda ordem. Sendo assim, vamos deixar de enrolação e vamos aqui para os nossos exemplos. Então, vamos lá. Aqui nós temos o seguinte, na nossa primeira questão, ele dá aqui esse conjunto aqui de solução e ele dá esse PVI aqui, e nesse PVI ele tem essa seguinte equação, y duas linhas menos y igual a zero, e o y de zero igual a zero e o y' de zero é igual a 1. Aí para resolver essa questão nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e vamos fazer a primeira derivada aqui do alfa é elevado a x mais beta é elevado a menos x, e a segunda derivada, e vamos substituir aqui na nossa equação. Quando a gente substituir aqui nessa equação, nós vamos ver se ela vai ser igual a zero. Se ela for igual a zero, então quer dizer que essa equação aqui da nossa solução, ela vai ser solução aqui da nossa equação. Então, vamos lá e vamos resolver aqui essa atividade. Aqui nós temos o nosso yx. Nós vamos chamar aqui a nossa primeira derivada. A nossa primeira derivada, ela vai ser o seguinte, vai ser alfa vezes e elevado a x. Esse e elevado a x, ele acaba que ele não se altera, então vai ficar alfa vezes e elevado a x, mais o nosso beta e elevado a menos x. Nós temos aqui um e elevado a menos x. Aqui nós resolvemos pela regra da cadeia. E no caso, esse menos 1 que está multiplicado aqui com x, ele vai cair. Ele vai ficar menos 1 vezes beta é elevado a menos x. Depois nós vamos fazer aqui a segunda derivada. Que a segunda derivada vai ser o seguinte. Vai ser a derivada da nossa primeira. Quando nós fazemos aqui a derivada de alfa vezes e elevado a x, vai ficar o mesmo alfa vezes e elevado a x. Porque nós estamos derivando aqui com relação a x. O e elevado a x ele não se altera. Depois nós vamos ter mais o nosso menos 1 aqui vezes a nossa derivada aqui. Derrubando aqui de novo esse menos 1 aqui para fazer a derivada pela regra da cadeia, fica menos 1 vezes beta é elevado a menos x. Acaba que o nosso y2 ele vai ser alfa vezes e elevado a x, mais o nosso beta é elevado a menos x. Por que é beta elevado a menos x? Porque aqui nós temos um menos 1 vezes menos 1 fica igual a 1. Então fica 1 vezes beta é elevado a x. Então vamos lá e vamos resolver aqui e verificar se essa equação aqui ela é solução aqui da nossa equação aqui final. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui e vamos substituir aqui na nossa equação. Nós temos que o y2 menos y ele vai ser igual a zero. Quando nós substituímos aqui o y' pelo y duas linhas aqui na nossa equação, nós vamos ter o seguinte, que alfa vezes e elevado a x mais o nosso beta vezes e elevado a menos x menos o nosso y', que o y' vai ser igual a alfa vezes e elevado a x. No caso aqui, não vamos substituir pelo y', mas sim pelo uy, pois aqui nós temos um y, então vai ser que o nosso y ele vai ser alfa vezes e elevado a x, mais o nosso beta é elevado a menos x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Quando nós resolvemos aqui, fazemos esse jogo de sinal, nós vamos ter o seguinte, que alfa vezes e elevado a x mais beta vezes e elevado a menos x, menos alfa vezes e elevado a x, menos beta e elevado a menos x, vai ser igual a zero. Como isso aqui ele é igual a zero, então nós vamos anular aqui esse aqui com esse aqui, e esse aqui com esse aqui, e zero vai ser igual a zero. Como o zero aqui é igual a zero, então quer dizer que esse sistema aqui ele vai ser solução aqui do nosso PVI, ou seja, o yx vai ser solução do PVI. Por último, para resolver essa equação, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar se esse y0 igual a zero e esse y' igual a zero, se nós substituirmos ele aqui na nossa equação, se nós encontramos valores de alfa e de beta, e quais são esses valores. Então, vamos fazer isso e vamos descobrir aqui as duas equações. Primeiro, nós vamos fazer para y0 igual a zero. Para y0 igual a zero, nós vamos pegar aqui a nossa equação, yx igual a alfa vezes e elevado a x mais beta vezes e elevado a menos x, e vamos substituir. Onde tem y a gente vai colocar zero, e onde tem x nós vamos colocar zero. Então, 0 é igual a alfa vezes e elevado a zero,
mais beta vezes e elevado a zero. E quando nós resolvemos, nós temos que e elevado a zero é igual a 1. Sendo assim, 0 é igual a alfa mais beta. Com isso, nós temos a nossa primeira equação. A segunda equação vai ser o seguinte, que o nosso yx vai ser igual ao nosso alfa vezes e elevado a x menos beta e elevado a menos x. Por que eu peguei aqui a nossa segunda equação aqui do y'? Porque nós vamos substituir aqui o nosso y' de 0 igual a 1. Ou seja, aqui vai ser para, eu esqueci de colocar aqui, mas aqui vai ser para o nosso y de 0 igual a 1. Como nós estamos aqui, pessoal, desculpe de novo. Como nós estamos calculando o y de 0 igual a 1, então nós temos que trabalhar aqui com o y' dali, que é a nossa primeira derivada. Substituindo aqui, nós temos que o nosso y' aqui de x, ele é igual a 1, ou seja, 1 é igual a alfa vezes e elevado a 0 menos beta e elevado a 0. Por que 0? Porque aqui nós temos o menos x. E menos 0 também vai ser igual a 0. Então, isso aqui é um e. E nós resolvemos, fica 1 é igual a alfa menos beta. Como aqui 1 é igual a alfa menos beta, nós temos aqui a nossa segunda equação. Depois disso, é só resolver o sistema. Eu vou pegar aqui e vou selecionar aqui esse cantinho da folha para a gente desenvolver. Que o nosso sistema vai ser o seguinte. Alfa mais beta é igual a 0 e alfa menos beta é igual a 0. Quando nós resolvemos aqui pelo método da adição, nós temos o seguinte, que nós anulamos aqui o beta com beta, fica 2 alfa, e perdão, aqui não é igual a 0, aqui alfa menos beta é igual a 1, sendo assim 0 mais 1 é igual a 1, e o nosso alfa é igual a 1 meio. Como o nosso alfa aqui ele vai ser igual a 1 meio, nós substituímos aqui esse 1 meio aqui em uma dessas equações. Vamos substituir aqui nessa primeira. Nessa primeira fica alfa mais beta igual a 0. Ou seja, 1 meio no lugar de alfa mais beta é igual a 0. E o nosso beta vai ser igual a menos 1 meio. Como o nosso beta é igual a menos 1 meio e o nosso alfa é igual a 1 meio, nós calculamos os dois valores de alfa e de beta. Depois é só substituir aqui na nossa equação. Substituindo aqui na equação, nós vamos ter o seguinte, que o nosso yx vai ser igual a alfa, que alfa é igual a 1 meio, é elevado a x, menos, no caso, o menos aqui do nosso beta, menos 1 meio é elevado a menos x. Por que eu coloquei aqui o menos? Eu coloquei o menos aqui porque tem um menos aqui do beta, e aqui nós temos um mais, ou seja, mais por menos é igual a menos. E essa é a nossa equação final. Sendo assim, nós chegamos ao final aqui do nosso primeiro exemplo. A segunda questão que eu quero fazer aqui com vocês é a questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte. A questão número 5 diz que o nosso yx é igual a alfa x quadrado mais o beta x a 4. E ele quer que a gente verifique se ela é solução do nosso PVC. Que o PVC ele vai ser o seguinte. X quadrado y duas linhas menos 5x y' mais 8y igual a 0. E ele dá as seguintes condições. Ele dá que o nosso primeiro y1 é igual a 0 e o nosso y1 aqui vai ser igual a 4. Aí com base nessas informações, ele quer que a gente descubra, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, se essa solução aqui, ela é solução aqui desse nosso PVC e se esse y de menos 1 e o y de 1 aqui, se nós podemos descobrir valores de B, das quais nós podemos descobrir se ele é ou não solução aqui da nossa equação. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas o que é aqui esse PVC? Esse PVC aqui nada mais é do que um problema de valor de contorno. Que um PVC ele é diferente de um PVI, que um PVI é um problema de valor inicial. O PVI ele vai ter o seguinte, quase sempre ele vai ter solução com base nesses valores aqui. Mas já o PVC nós temos que testar aqui esses valores. Se os valores de alfa e beta a gente não poder encontrar, então eles não são soluções aqui da nossa equação. Então vamos lá e vamos resolver ela da forma mais clara e didática possível. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é verificar se isso aqui é solução da nossa equação. Depois nós vamos pegar aqui e vamos calcular a primeira derivada. A primeira derivada disso aqui é igual a 2 alfa x quadrado mais 4 beta x a 3. E depois vamos calcular a segunda derivada,
que é a segunda derivada, nós vamos pegar, perdão, aqui não é x quadrado, aqui é só x, fica 2αx mais 4 beta x a 3. E depois nós fazemos a segunda derivada. A segunda derivada vai ficar 2α mais 3 vezes 4, 12 beta x quadrado. Depois disso, nós temos a primeira e nós temos a segunda derivada. Em seguida, é só substituir aqui dentro. Quando nós substituímos aqui dentro da nossa equação, nós temos que x quadrado vezes o nosso y duas linhas, que o y duas linhas é igual a 2α mais 12 beta x quadrado, e nós somamos aqui com menos 5x vezes o nosso y', que o y' é igual a 2αx mais 4 beta x a 3. E depois nós somamos com mais 8 vezes o y, que o y é igual a α x quadrado mais beta x a 4. Isso tudo ele tem que ser igual a zero. E vamos resolver aqui a nossa equação. Aqui nós temos o 12, ficou um pouco feio, então nós vamos fazer um trabalho braçal aqui, nós vamos multiplicar tudo isso e nós vamos anular aqui os termos semelhantes. Aqui nós vamos ter 2α x quadrado mais 12 beta x a 4 menos 10 alfa x quadrado mais por menos dá menos 20 beta x a 4. Depois nós somamos com 8 alfa x quadrado mais 8 beta x a 4, que isso tudo tem que ser igual a zero. Posteriormente nós vamos pegar os termos aqui semelhantes. Nós temos aqui 12 beta x a 4 e aqui nós temos 20 beta x a 4. Quando nós fazemos aqui esses dois, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter menos 8 beta x a 4. Nós resolvemos aqui esses dois, nós vamos cortar aqui para a gente não se confundir. E depois nós temos aqui o 2αx quadrado e nós temos 8αx quadrado. Nós podemos colocar aqui 10αx quadrado. Nós vamos cortar aqui para a gente não se confundir. E nos resta apenas o seguinte, nos resta o menos 10αx quadrado e nos resta o 8 beta x a 4. Isso tudo tem que ser igual a zero. Depois disso nós vamos reagrupar os termos semelhantes novamente. Nós temos aqui o mais 10 com menos 10, ele pode se anular. E nós temos o menos 8 beta x a 4 com o 8 beta x a 4, ele pode se anular também. Nós temos 0 é igual a zero. Como aqui nós encontramos 0 igual a zero, isso quer dizer que a nossa solução aqui dada é solução aqui da nossa equação diferencial. Com isso, nos resta apenas descobrir os valores de alfa e os valores de beta. Então, nós vamos pegar aqui os nossos valores que foram dados e vamos jogar aqui dentro da nossa equação. Nós vamos primeiro pegar para o nosso y menos 1 igual a zero. Quando nós pegamos aqui, nós vamos pegar o y de x igual a alfa x quadrado mais beta x quadrado. Quando nós substituímos aqui, nós temos que 0 é igual a alfa vezes o menos 1 quadrado mais o beta vezes o menos 1 ao quadrado. Quando nós fazemos isso, nós temos que 0 é igual a alfa mais beta. E depois disso nós vamos fazer para o y de 1 igual a 4. Depois nós vamos pegar aqui a nossa equação, o nosso y de x igual a alfa x quadrado mais beta x quadrado, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui 4 no lugar de y e 1 no lugar de x. Nós resolvendo aqui, fica dessa forma. No caso, 4 é igual a alfa mais o nosso beta. Agora vejam o seguinte, nós temos aqui duas equações, nós temos a primeira equação e nós temos a segunda equação. E ela diz o seguinte, que alfa mais beta é igual a 0 e alfa mais beta é igual a 4. Vejam que isso aqui é praticamente um absurdo, pois nós temos que alfa mais beta tem que ser igual a 4 e tem que ser igual a 0 ao mesmo tempo. Como isso aqui não é possível, isso aqui ele é um absurdo, então esses valores aqui que nos foram dados, ou seja, o y de menos 1 igual a 0 e o y de 1 é igual a 4, eles não são soluções aqui da nossa equação. Como eles não são soluções da nossa equação, nós não podemos descobrir os valores de alfa e beta. Mas se atentem ao seguinte, essa equação aqui, ou seja, essa solução aqui, ela é solução aqui da nossa equação. Somente esses valores aqui não foram possíveis a partir deles determinar os valores de alfa e de beta. Ou seja, isso aqui é solução, isso aqui não vai ser solução. Com isso nós chegamos aqui ao valor final da nossa questão 5 e eu espero que vocês tenham
entendido. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.